falamos da trajetória. Então, por que nós conseguimos resolver as equações diferenciais na horizontal e na vertical? A gente obteve duas funções, duas equações horárias. Uma para a componente horizontal, x de t, outra para a componente vertical, y de t. Que eu me lembro, alguém destacou aqui na aula passada, significam que essas são as equações paramétricas da trajetória, onde o parâmetro é o tempo. E aí nós juntamos essas duas equações para obter o que nós chamamos a equação da trajetória, que nos diz, para cada posição horizontal, qual é a posição vertical aqui em que esse projétil está. Ok? E é isso que está aqui, ó. Aqui está a equação da trajetória que nós obtivemos na aula passada. A gente fez um gráfico, um desenho de como é que essa trajetória deveria ser. Como na coordenada x a distância percorrida não é infinita, ela tem um limite. Isso faz com que essa trajetória tenha uma assíntota vertical. Bem no início da trajetória, ela coincide com a trajetória no vácuo, né, quando não existe resistência do ar, mas pouco a pouco ela vai se diferenciando, né? Claro, esse projétil não vai alcançar uma altura tão grande, porque a aceleração com que ele é freado é muito maior, é maior do que g. Então, isso nos fez intuir como seria a forma dessa trajetória. Aqui está. Infelizmente, a equação da trajetória não é uma equação muito simpática, né? Porque ela contém uma função transcendente, que é o logaritmo. Aqui está ela. Vamos relembrar os termos que estão contidos nessa equação. O primeiro deles, V terminal. V terminal, o Eduardo agora acabou de relembrar, V terminal é a velocidade limite, né? A velocidade para a qual a força de resistência do ar passa a ser igual à força, ao peso e, portanto, não há mais aceleração vertical. E nós mostramos que isso aqui é g tal, onde tal é o tempo característico, que é a massa dividido por b, onde b é o coeficiente ligado com a viscosidade. Né? Legal? Veja que esse termo está afetado aqui, afeta o x, né, que é a coordenada horizontal, e o x comparece aqui dentro do logaritmo, e é o fato de ter um logaritmo que faz com que seja pouco visível, né, o que essa equação representa do ponto de vista do desenho. Né? E por isso a gente usou aqui simplesmente informações qualitativas para conseguir desenhar a trajetória, já que a gente sabe que ela tem uma assíntota vertical. Né? Na aula passada, a gente resolveu o movimento horizontal e o movimento vertical com arrasto linear. Quando estávamos construindo essa solução, nós nos deparamos com uma equação diferencial. Como é que era essa equação diferencial? Na verdade, a equação diferencial, ela vai determinar uma função de tal forma que a derivada dessa função é proporcional à própria função. Não é verdade? E tem um sinal de menos. Ora, sempre que a gente encontrar uma equação diferencial dessa, a gente sabe qual é a solução. Né? Mostrei para você porque ela já apareceu duas vezes. Apareceu quando analisamos o movimento horizontal e também quando analisamos o movimento vertical. Ela apareceu nos dois casos. Qual é a solução de uma equação como essa? É uma exponencial. A exponencial é a única função cuja derivada é proporcional à própria função. Então, quando eu encontro uma equação diferencial na qual aparece derivada proporcional à própria função, a solução é uma exponencial. Crescente ou decrescente, depende de se essa constante de proporção é positiva, crescente, ou negativa, decrescente. Legal? Então aqui está a matemática que aprendemos também na solução do problema com arrasto linear. Muito bem, hoje a gente vai começar analisando qual é o alcance que essa trajetória vai nos gerar, né? E ao fazer isso vai ter uma matemática nova também. Tá? Então vamos lá. O que é o alcance? Eu estou aqui desenhando o diagrama que eu tinha feito na aula passada. Aqui está, isso aqui é a coordenada x, coordenada y. Isso aqui é o que nós chamamos de x infinito. É a distância percorrida quando t vai para infinito no eixo horizontal. E nós vimos que a trajetória tinha uma cara mais ou menos assim, né? Esse é o gráfico desta função. Muito bem. O que é o alcance?
Ora, eu estou definindo o alcance como sendo aquela distância percorrida até que o projétil volte à altura de onde ele começou. Ah? É claro, eu poderia ter definido o alcance de outra forma, mas isso é o usual. Né? Então, o alcance é esse tamanho que aqui está. Vou chamar de alcance, vou chamar de R o alcance. Legal? Então, encontrar o alcance significa encontrar qual é o valor de R que, substituído no lugar do x nessa equação, vai dar como resultado um y igual a zero. Então, eu vou dizer que o alcance é aquele valor de x, tal que y de x igual a R é igual a zero. Isso que é o alcance. Isso também é verdade quando você lá no ensino médio, ou melhor, na sua Física 1, quando você escreveu a trajetória de um projétil no vácuo, sem resistência do ar, você também encontrou o alcance impondo essa condição. Certo? Eu vou impor essa condição a essa equação da trajetória. Você já viu, vai ficar um pouco mais complicado. Por quê? Por causa do logaritmo. Então, aqui vamos ter uma manipulação matemática que vai demorar um pouquinho. Isso aqui tem que ser igual a zero. Eu não sei resolver essa equação. A equação não tem solução analítica. Eu poderia resolvê-la computacionalmente, atribuindo valores aos parâmetros desse sistema e ensinar um computador a ficar tentando como é achar essa solução. Há métodos numéricos que fazem com que a gente possa encontrar a solução de uma forma mais rápida. Talvez alguns de vocês se dediquem a descobrir a estudar métodos numéricos que fazem isso. Eu vou aqui mostrar a você um truque que funciona bem em alguns casos. Funciona bem em particular quando esta combinação que aqui está, lembre, essa combinação aqui, qual é a dimensão dela, hein? Hã? Como é que você sabe que é adimensional? Primeiro, porque faz parte do argumento do logaritmo. E logaritmo só pode ter argumento adimensional. Está somado a uma quantidade adimensional. Eu só posso somar ou subtrair quantidades que têm a mesma dimensão. Nesse caso, nenhuma delas tem dimensão. Então, isso aqui tem que ser adimensional, tá certo? E lembre, eu só posso falar de pequeno ou grande quando eu falo de coisas adimensionais. Porque falar de pequeno ou grande com coisas dimensionais significa compará-las com outra que tem a mesma dimensão, o que é equivalente a tomar o quociente e obrigar a ser maior ou menor que 1, tá certo? Ou estudar se ele é maior ou menor que 1. Então, se acontecer disso aqui ser pequeno, e é curioso eu dizer isso, porque, lembre, R eu não sei ainda, é o que eu quero achar, né? Mas, na verdade, essa combinação aqui, ela depende fortemente do valor de tal, claro. Tal, lembre-se, esse tal tem uma importância enorme nessa brincadeira, porque é o famoso tempo característico desse sistema físico, né? Então, esse tal é que está mandando. Se Vx0 vezes tal for uma coisa muito grande, isso aqui é dimensional, é uma distância, né? Se esse quociente for muito menor do que 1, então, qual é a gracinha? A gracinha é que, neste caso, eu vou me livrar do logaritmo. Aí você pode dizer, mas como é que você sabe se isso aqui é mesmo muito menor do que 1 ou não é? Eu não sei. Eu não sei. Mas é a única forma que eu tenho de me livrar do logaritmo. Então, eu prometo a você uma coisa. Eu vou imaginar que isso seja. Aí, no final, quando eu chegar à resposta, eu volto e pergunto, será que era mesmo? Porque eu tenho que encontrar o R, né? Quando eu encontrar o R, por algum processo no qual eu tenha me livrado do logaritmo, para me certificar de que a minha hipótese era boa, eu tenho que voltar atrás e ver se de fato funciona. Acontece às vezes, meus caros, da gente fazer esse tipo de truque, chegar no final e descobrir que não podia. Mas físico é assim mesmo, né? A gente é o mais atrevido do que o matemático. A gente tenta as coisas, às vezes dá certo. Às vezes a gente nem sabe por que dá certo, não sei, mas dá certo. Então vamos fazer isso. Eu vou aproximar isso aqui, vou usar a expansão de Taylor do logaritmo para me livrar dele. Todo mundo lembra da expansão de Taylor do logaritmo? Vou escrever aqui. Log de 1 mais x quando x é muito menor que 1. Como é que é essa aproximação?
log de 1 mais x, quando esse x for muito menor do que 1, ele é aproximadamente igual a x menos x² sobre 2, mais x ao cubo sobre 3. Eu vou parar por aqui, tá? Tem outros termos, eu vou parar por aqui. Mas aí, o que você vai ter que fazer é usar essa forma da expansão de Taylor para um objeto, para um logaritmo, cujo argumento tem 1 menos alguma coisa. E aí é que começa a atrapalhação. Você tem que tomar cuidado como é que você vai... Né? Esse x que aparece aqui, ele tinha um sinal de mais na frente. Quando eu usar essa fórmula para essa situação, qual vai ser o sinal desse primeiro termo? Negativo, não é? Porque agora o x ele é um termo negativo. Qual vai ser o sinal deste segundo termo? Não, senhor, negativo também. Porque o quadrado de um negativo continua, é sempre positivo. Esse menos está aqui, mas o que interessa é que o x agora virou um número negativo, ele está ao quadrado, então isso aqui vai continuar sendo negativo. E esse termo aqui? Esse vai ser negativo, porque potência ímpar vai recuperar o sinal negativo. Ou seja, quando eu usar a série de Taylor para esse logaritmo, todos os termos vão ser negativos. Ah, que bom, então eu posso fatorar o sinal negativo para frente, né? E aí eu posso escrever o seguinte, ó. Lá vou eu, segura aí, aperte os cintos. Então lá vou eu. Em lugar do logaritmo, eu vou botar a expansão de Taylor. Já botei o sinal de menos na frente, que eu já tinha argumentado. Todo mundo vai ter um sinal de menos. E eu vou ficar com o seguinte, ó. Ah, tem mais. Esse x está aparecendo direto, né? Então eu posso fatorar esse x fora também. Vamos fazer isso logo. Eu vou fatorar esse x fora, e esse x é simplesmente o r sobre vx0 tal. Então aqui está r sobre vx0 tal do lado de fora. E vamos ver o que sobrou. Aqui sobrou 1. Aqui sobrou mais, lembre, o sinal de menos já está aqui, meio do x, né? Porque o x², um dos x's já estão aqui fora, então aqui tem um r sobre vx0 tal, mais 1/3 do x ao quadrado, então aqui tem r sobre vx0 tal ao quadrado, e isso aqui tem que ser zero. Agora eu transformei uma equação transcendente, que envolvia um logaritmo, numa equação polinomial. Que barato! Ainda não está beleza não, porque equação polinomial que você sabe resolver é uma equação de segundo grau, não é isso? Isso aqui não está muito amigável ainda não.